Olá, jovens! Olha eu aqui de novo, professora Deise Lima na área, para mais uma aula de física com vocês. E aí, pessoal, vocês lembram na aula passada o que nós estávamos trabalhando? Bom, nós falamos de capacitores. Nós vimos que os capacitores lá nos circuitos elétricos, eles servem para armazenar carga elétrica, certo? Esse armazenamento e esse descarregamento de carga, nós vimos que ele ocorre rápido, correto? Nós vimos que o capacitor tem algo relacionado a ele chamado de capacitância. A capacitância depende aí da quantidade de carga, também depende, né, pessoal, da tensão de alimentação desse capacitor. Nós vimos também que a capacitância depende da área desse capacitor, ou seja, de suas dimensões, e também depende da distância em que as placas do capacitor estão separadas. Aí nós fizemos algumas definições, resolvemos alguns exercícios, lembram disso? E hoje, galerinha, hoje nós vamos trabalhar a parte de indutor, ok? Então vamos definir indutor e vamos ver algumas aplicações e vocês vão ver também que eles estão bem presentes dentro dos circuitos elétricos. Vamos lá, olha só, com a gente ali na tela, nós vamos trabalhar indutor, vamos trabalhar o conceito, como eu falei para vocês, e aplicações. Nossa, professora, tem muita coisa, né? Tem, pessoal, um circuito elétrico, ele é composto de várias coisas. Resistores, geradores, capacitores, receptores, certo? Agora nós vamos ver os indutores. E como habilidades, a partir dessa aula, nós vamos definir indutância de um indutor e também identificar os elementos que interferem na determinação da indutância de um indutor, ok? Lembra que eu falei para vocês lá no capacitor quais são os elementos que determinam a capacitância, além lá do coeficiente de permissividade do vácuo e também depende da substância dielétrica, nós vimos a área e também nós vimos a distância. Pessoal, o indutor, ele é a mesma coisa, nós vamos conceituar e nós vamos ver o que interfere na indutância desse indutor. Lá o capacitor tem a capacitância, então o indutor tem a indutância. Vamos lá para o conceito? Olha só, conceito ou indutor, também chamado de solenoide ou bobina, é um dispositivo elétrico passivo, capaz de armazenar energia criada em um campo magnético formado por uma corrente alternada. Então lá o capacitor, quando ele é submetido a uma tensão, ele armazena o que? Carga. O indutor, quando ele é submetido num campo magnético formado, pessoal, pela passagem de corrente, ele também vai armazenar energia, tá bom? Este componente é usado em circuitos elétricos, eletrônicos e digitais para armazenar energia através de um campo magnético. Então, o indutor ele já trabalha com campo magnético, pessoal, justamente por ele ser uma solenoide ou bobina. Então, geralmente o indutor, que é o solenoide ou bobina, isso aqui é formado de material condutor, ok? Aqui na próxima imagem, nós temos aí exemplos de indutores. Então, vocês podem ver, olha só, eles são formados aqui, ó, por várias voltas de fio, geralmente são fios de cobre, que são aí fios condutores, ok? Então, o que vai acontecer aqui? Passou corrente aqui, ó, eu vou ter a geração de um campo magnético, tá? E aqui ele vai fazer o trabalho dele. E nós vamos ver durante a aula como a gente aplica isso daqui. Bom, pessoal, continuando, como é que é construído um indutor? Vamos trabalhar aí a construção de um indutor. Normalmente é construído, como eu falei para vocês, a partir de um fio de cobre ou outro material condutor enrolado. Então, eu tenho que construir um indutor com material condutor. E geralmente esse material condutor, ele é enrolado em torno de um núcleo, ok? Como vocês podem observar aqui, tá?
O material do núcleo varia de acordo com a aplicação do indutor. Assim, o número de espiras. Então, aqui nessa imagem, vocês podem ver aqui o indutor. Eu tenho o núcleo, certo? E eu tenho aqui, ó, um número X de voltas. Esse núcleo e esse número X de voltas vai depender, pessoal, da aplicação desse indutor. Então, nós podemos aqui falar que nunca é igual ao outro, depende da aplicação, ok? Bom, existem indutores que são mais indicados para altas frequências e outros que são feitos para atingir uma maior indutância. Então, dependendo se eu quero alta frequência ou se eu quero maior indutância, eu vou ter aí um indutor específico para isso, ok? Bom, como é que nós podemos também utilizar os indutores? Jovens, olha só, indutores também podem ser utilizados em circuitos integrados. Apesar de raro essa aplicação, isso porque sua construção ocupa muito espaço, mesmo em pequena escala, tá? Então, o indutor, é claro que ele vai ocupar aí um certo espaço para você montar. Então, em circuitos integrados é raro usar, mas existe, ok? É aquela figurinha, né? É raro, mas acontece muito. Assim, torna-se mais eficiente utilizar um circuito com um capacitor que se comporta como indutor, tá? Então, aqui vocês podem observar que, dependendo do circuito, se for um circuito muito pequeno, para armazenar a carga, é melhor você usar um capacitor, que nós vimos aí na aula passada, do que um indutor, tá? Então, isso é devido à questão do espaço que ele ocupa dentro do circuito. Mas o indutor não vamos descartar, tá, pessoal? Ele tem aí suas utilidades e eles são muito importantes nos circuitos também e nós vamos ver em quais tipos de circuito. Então, vamos continuar, olha lá. Tipos de indutores. Os indutores podem se diferenciar nas características construtivas de cada modelo. Então, aqui nós temos vários tipos de indutor e geralmente, pessoal, os tipos de indutor, eles mudam em questão de núcleo, tá? Se nós formos observar aqui como está nessa figura, vocês podem ver que a base do indutor, ela é igual, ela é um núcleo e você tem aí um emaranhado, né, um enrolamento de fios em torno desse núcleo. Então, o que vai mudar da questão do indutor é o tipo de núcleo. Então, vejamos aqui os principais. Eu vou começar aqui pelo núcleo de ar. Nos indutores de núcleo de ar, não usa-se material ferromagnético no núcleo, como citado anteriormente. Então, nós fizemos aí uma definição e, geralmente, os núcleos dos nossos indutores são feitos de material ferromagnéticos, né? Ou seja, que tem propriedades aí magnéticas. E nesse caso, nós vimos que os indutores de núcleo de ar, eles não usam material ferromagnético, tá? Mas nós vamos ver outros indutores que utilizam esse tipo de material. Vamos continuar ali, pessoal, com os indutores de núcleo de ar. Este possui perdas baixas, o que resulta em uma alta frequência. Lembra que eu falei para vocês? A gente utiliza os indutores ou para alta indutância ou para alta frequência. O núcleo de ar aqui, ele é utilizado o quê? Para alta frequência. Indutores de núcleo de ar, eles resultam em alta frequência, ok? E eles são aqui, como vocês podem observar, de baixa indutância. Entendido isso, pessoal? Então, indutores de núcleo de ar, eles possuem perdas baixas, então eu tenho alta frequência e baixa indutância, ok? Então, se você precisa do indutor para alta frequência, o indutor são aqueles de núcleo de ar. Nós também temos indutores com núcleo ferromagnético, ok? Nestes modelos, o núcleo é feito de um material ferromagnético, o que resulta em uma indutância muito maior, porém, também ocasiona perdas, tá, pessoal? Então, aqui o indutor de núcleo ferromagnético, ele tem uma indutância grande, no caso, mas aí eu tenho algumas perdas, tá?
Nesse caso aqui desse núcleo, a indutância é maior graças ao material, pois ele é capaz de concentrar melhor o campo magnético. Então, é um material ferromagnético, ele vai conseguir concentrar melhor o campo magnético, então eu vou ter aí um indutor de alta indutância, certinho? E aqui nós temos uma bobina cilíndrica com núcleo de material ferromagnético, onde N é o número de voltas, C é o comprimento dessa bobina aqui, e aqui nós temos o núcleo, ok? E aqui nós temos a área de seção transversal, tá, pessoal? Entendido? Professora, quais outros tipos de núcleo para indutor nós temos? Olha só, pessoal, nós temos aqui o laminado, ok? O núcleo aqui laminado para indutores são usados aí, como está escrito aqui, em indutores de baixa frequência e transformadores, tá? Tem bairros que tem os postes lá, que além dos fios tem os transformadores. Geralmente naqueles transformadores lá são usados núcleos laminados, ou seja, indutores com núcleos laminados, tá, pessoal? Nesse caso aqui, o núcleo é feito por lâminas de material de aço silício, então é um material bem específico aqui, ok? Envolvidas por verniz isolante, como mostra aqui nessa figura. Estes compostos não são escolhidos à toa. O verniz previne perdas por corrente parasita e o silício acionado ao aço faz com que a parte aqui do material, né, seja reduzida, ok? Entendido, pessoal? Então isso aqui geralmente é utilizado em transformadores aí de alta tensão. Olha só, nós já vimos núcleos de ar, nós já vimos aí núcleo de ferro magnético e também indutores com núcleo laminado. E também nós temos aqueles aí, pessoal, com núcleo de ferrite, tá? Ferrite é um tipo de material também, ok? Estes indutores são feitos de um tipo de cerâmica ferromagnética, que tem o melhor desempenho em altas frequências, onde são mais empregadas. Então, o núcleo aqui de ferrite para indutores são também empregados aí em altas frequências, ok? Onde são mais empregados aqui? Bom, não apresentam correntes parasitas, além de baixa esterese, tá, pessoal? Isso aqui é um fenômeno dentro da questão dos indutores, ok? Então aqui ó, nós temos um núcleo de ferrite, como vocês podem observar. Aqui nós temos um número de voltas, olha só. Tá bom? E aqui do lado nós temos uma simbologia, ok? Se você ver somente esse símbolo, ele representa um indutor de núcleo de ar. Se você ver esse mesmo símbolo mais duas barrinhas paralelas de mesmo tamanho, eu estou falando de um núcleo de ferro, ok? E aqui, se você ver a mesma simbologia com barrinhas tracejadas e paralelas, nós temos um indutor com núcleo de ferrite, tá? Então isso aqui é a simbologia técnica para representar os tipos de indutores de acordo com o seu núcleo, ok? Bom, o que nós temos mais, pessoal? Nós temos também as bobinas toroidais. Olha só esse nome, pessoal. Bobinas toroidais aqui, nós temos uma figura para exemplificar, tá? Vocês podem ver, ó, é uma bobina porque ela é fechadinha. E aqui nós temos, olha só, em torno dela toda um número de voltas. Então você tem um diâmetro menor, o diâmetro maior e uma certa altura. Bom, o núcleo toroidal geralmente é feito de ferrite, ok? E tem um formato de rosca, como vocês podem observar na figura. Graças a este formato, é criado um caminho pelo qual o campo magnético circula. Bom, por que ele é feito dessa forma, pessoal? Geralmente esse tipo de núcleo é usado em bobinas que tem formato de bastão. Então a bobina tem formato de bastão, você usa aí esse tipo de núcleo, ok? Nesse caso, o campo magnético sofre perdas a circular de uma extremidade a outra pelo contato com o ar. Por isso, este núcleo foi projetado para fazer um caminho para este campo, reduzindo o número de perdas, tá? Se a gente observar em
figuras anteriores, como essa dali, como as outras que a gente colocou. Vocês podem ver que não é, né? Que não é fechadinho, ok? Aí o que acontece? Eu tenho perda de campo. Aí quando você faz uma bobina, que é algo circular, que é algo fechado, é justamente projetado para que isso não tenha a perca aí do campo magnético, ok? Pessoal, a partir de agora a gente vai trabalhar um pouco mais aprofundado a questão dos circuitos. Vamos lá? Olha só. Então ali nós vamos trabalhar a indutância de um indutor, ok? Faraday, nós já falamos deles aí. Ele descobriu que um campo magnético variável em torno de uma bobina e ligada a um galvanômetro acusa a passagem de corrente elétrica. Bom, lá na nossa aula de instrumentos de medida elétrica, nós vimos que o galvanômetro, ele serve aí para detectar e medir corrente de baixa intensidade, certo? Então, pessoal, o que o Faraday descobriu? Que nós até conversamos isso em aulas passadas e eu trouxe para relembrar, tá? Se você tem um circuito, nesse caso aqui é um circuito com uma bobina, e eu tenho campo magnético variável, eu vou ter passagem de corrente. Ou seja, eu estou induzindo a passagem de uma corrente por causa da presença de um campo magnético. E esse efeito de produção de uma corrente em um circuito causado pela presença de um campo magnético é chamado de indução eletromagnética, tá, pessoal? Indução eletromagnética. Ou seja, eu estou induzindo corrente numa bobina através da variação de campo magnético perto dessa bobina, ok? E o galvanômetro consegue acusar aí essa passagem de corrente. E nesse caso, a corrente elétrica que é induzida, ou seja, que aparece, é chamada de corrente induzida, tá, pessoal? Então eu tenho a indução aí eletromagnética, que é justamente campo magnético variável, induz corrente e a corrente é a corrente induzida. E aqui eu coloquei uma figura, tá? Para vocês verem como é que ficaria esse circuito. Tá aqui a tensão, ok? Que tá ligada aqui, né? Fechei aqui, eu vou ter um campo magnético aqui. Eu vou ter essa corrente induzida, ok? Fechado? Vamos continuar, olha só. Aqui, pessoal, só para a gente ver o formato desse campo, o campo magnético, olha só, dependendo do jeito que você está observando, a gente tem uma simbologia, tá? Vai depender o quê? Do formato do material, certo? Vai depender das condições desse campo magnético. Bom, mas dependendo do jeito que você está observando, e é importante a gente definir isso daqui, o campo magnético ele vai ser representado saindo por uma simbologia e entrando por outra simbologia, tá? E é importante a gente ver essa simbologia porque tem muitas questões que trazem essa simbologia, tá, pessoal? Então vamos lá, olha só. Se liga ali na telinha, campo magnético saindo do plano. Então imagine que aqui o nosso slide é uma folha de papel, ok? Imagine que alguma coisa está saindo da folha para o seu rosto. Então a gente vai representar nesse caso, olha só, o campo magnético por pontinhos, olha aí. Então, aqui a gente fala que ele está saindo do plano, ok? Para representar, a gente vai circular esse pano, aqui olha só, né? Nosso tecido aqui imaginário, circulei esse pontinho e estou representando o campo. Então, todas as vezes que vocês vierem essa simbologia aqui, ó, um pontinho dentro do círculo, representa campo magnético saindo do plano, ok? E entrando, vamos lá. Olha só, gente, xizinho para campo magnético entrando. Então, imagine que tem alguma coisa saindo, né, do seu olho para um papel, por exemplo. Então, é uma flechinha, ok? Vamos circular e tá aí. Então, quando você vê essa simbologia aqui, está representando, pessoal, campo magnético entrando, ok? É só você imaginar, é uma flecha, a ponta da flecha é o saindo, tá?
E o xizinho, que é a parte de trás, é o entrando, ok? Isso aqui é só para a gente ver, porque tem algumas questões que usam essa simbologia, achei importante colocar aqui. Bom, nós vimos ali no slide anterior como é que se dá a questão da corrente induzida, e agora a gente vai começar também a trabalhar e continuar falando sobre indutância de um circuito, ok? A indutância eletromagnética, pessoal, é um fenômeno causado, como eu falei para vocês, por um campo magnético e gera corrente elétrica, ok? Uma área delimitada por um determinado condutor sofre uma variação no fluxo de indução magnética e que é criado aí entre os seus terminais uma força eletromotriz. Opa, então se eu tenho aí campo, eu tenho interação, eu tenho força eletromotriz ou tensão, tá? E nós vimos ali que essa força eletromotriz ela está presente lá nos geradores também, né, pessoal? Caso seus terminais estiverem ligados a um aparelho elétrico, irá gerar corrente chamada corrente induzida. Então aqui é um conceito mais aprofundado da indutância de um circuito. E continuando aqui, nós podemos dizer que a indutância é a grandeza física relacionada aos indutores. E aqui a gente vai representar pela letra L e a medida em Henry, tá, pessoal? Que é uma homenagem aqui feito ao físico, tá? É um parâmetro que relaciona a tensão induzida no campo magnético e a corrente responsável pelo surgimento deste campo, tá? Como eu tinha falado para vocês, eu tenho lá uma bobina feita de um material condutor, por exemplo. Circulou corrente ali, gera campo magnético, ok? Para a gente ter esse efeito, tem lá o físico, né, que é o Oersted, ele fez esse experimento, ele colocou um circuito e ele colocou uma bússola perto desse circuito. Ele viu que quando ele fechou o circuito fechado, eu tenho passagem de corrente elétrica, né, gente? O que aconteceu? A bússola, ela se alinhou perpendicular a essa corrente. Então ele falou, a bússola, ela se orienta através de campo magnético. Se ela está se orientando perto do meu circuito fechado, é porque aquele circuito fechado gera o quê? Campo magnético. Entendido isso? Fechou? Vamos continuar, pessoal, ali, olha só. Continuando a nossa leitura, então nós podemos dizer o seguinte também, que a tensão nos terminais do indutor é proporcional à corrente que nele passa, ok? Você pode encontrar também a energia armazenada em um indutor descrita em joules. Joules lá para a nossa medida de energia, que corresponde à quantidade de trabalho necessário para estabelecer o campo magnético, tá, pessoal? Então, essa energia dentro desse circuito aqui com indutores está relacionada a esse trabalho necessário para estabelecer um campo ali, ok? Bom, a corrente, nesse caso, estabelecida no circuito, gera um fluxo magnético. Um fluxo, imagine o seguinte... Ah, pessoal, imagine o seguinte, você está ali numa parada de ônibus, certo? Aí entrou várias pessoas dentro desse ônibus. O que nós temos aí? Um fluxo de pessoas, certo? Então, a corrente que está passando ali, a gente também tem um fluxo, tá? E esse fluxo, ele pode ser maior ou ele pode ser menor, dependendo das condições, né? Que nem... pegar um ônibus, por exemplo, aí no horário de pico, o fluxo de pessoas é grande. Em horários que não são de pico, o número de pessoas nesse fluxo é menor, ok? Vamos continuar ali, olha só. Então aqui a gente tem essa corrente, ela estabelece aí no circuito um fluxo magnético, que a gente fala que são essas linhas de campo, através do próprio circuito, que é proporcional à intensidade da corrente que o criou. Então, a gente pode dizer que quanto maior a corrente, né, pessoal, maior esse fluxo magnético aí através do circuito. Então, aqui a gente tem uma imagem, nós vamos ver daqui a pouco do que se trata. Isso aqui é uma espira, que é uma volta só. E aqui, olha só, vocês podem ver, ó, nós temos aqui essas linhas, que são as linhas de campo, e vocês podem ver que isso aqui é o fluxo dentro aqui do nosso condutor e vai depender dessa corrente que está circulando, ok? Aqui nós temos outro exemplozinho, aqui já é uma bobina, porque tem mais de uma volta, tá? E aqui nós podemos ver que esse aqui é mais comprido, ele é um solenoide. Nós vamos definir
isso daí em próximas aulas, ok? Logo, pessoal, o que nós temos aqui? O fluxo, olha aí, ó, ele depende da questão da indução e também da corrente, ok? Então, esse aqui nós temos o fluxo magnético, tá? A unidade dele é o Weber. Parece um sapo, né? Weber, né? E nós temos também aqui L é a indutância e R, como eu tinha falado para vocês. E I a gente já conhece, é a corrente elétrica em amperes, ok? Então aqui é a nossa fórmula do fluxo magnético, tá? E aqui, só para nós vermos, aqui a simbologia da representação de um indutor, tá bom? E aqui são as unidades do nosso fluxo magnético, como eu tinha falado para vocês. Aqui nós temos, olha só, 1 tera por metro quadrado é 1 Weber, ok? Isso no SI, tá, pessoal? No CGS, que é outro sistema de unidades, eles trabalham por grama por centímetro cúbico, que é o Maxwell, tá? E aqui só para a gente fazer uma relação, 1 Weber tem 10 a 8 Maxwell, ok? Mas aqui nós vamos ficar com a unidade no SI, geralmente, tudo bem? Continuando, tá ali de novo a representação do indutor. Pessoal, olha só, vocês viram ali que eu vou ter passagem de corrente, eu vou gerar o campo magnético, eu vou ter a geração de um fluxo de campo magnético, um fluxo magnético, certo? Bom, quando há variação da corrente, eu vou colocar aqui ΔI, delta é variação, I de corrente, ok? Em um circuito durante um intervalo de tempo, nós concluímos que há uma variação de fluxo. Então, eu tenho variação de corrente, por tempo que essa corrente está percorrendo esse condutor, logo eu vou ter uma variação de fluxo, que causa de fato o surgimento de uma força eletromotriz autoinduzida no circuito, ok? Então tá aqui, pessoal, olha só, a força eletromotriz, ela é induzida, né? Vamos dizer assim, ela é forçada, e ela depende da variação do fluxo magnético pelo tempo. E lembrando que essa variação de fluxo aqui, ok, depende da indutância e também depende da corrente, fechou? E aqui, olha só, substituindo, como é que fica? Ok? Bom, pessoal, tá aqui a nossa definição de fluxo magnético e também de força eletromotriz. Agora nós vamos falar dos circuitos específicos. O primeiro é um circuito RL. O circuito LR, ou RL aqui, na verdade, desculpa, RL é constituído de um resistor R e de uma bobina, tá? E nessa bobina eu vou ter o quê? Uma indutância. Então, o R é de resistor e o L é de indutância. Então, eu tenho um circuito RL. E aqui, nesse caso, o resistor e a bobina podem ser ligados a uma fonte de tensão de força eletromotriz, Epson, por meio da chave SC. Então, vocês podem observar aqui, olha só. Tá aqui a simbologia do nosso indutor, certo? Aqui nós temos, olha só, o nosso resistor. Aqui, para representar, como eu falei, nosso indutor, que é a indutância, certinho? Está aqui a nossa fonte, olha só, com uma força eletromotriz Epson, e está aqui a chave. Então, eu tenho duas situações. Situação 1, fecha a chave. Situação 2, faz o quê? Abre a chave, tá bom? Então, se eu deixar o circuito aberto, eu não tenho passagem de corrente, né, pessoal? Se eu deixar o circuito aberto, eu não tenho passagem de corrente, então eu não vou ter a criação de campo magnético, certo? Aí, se eu fecho esse circuito, eu vou ter passagem de corrente, correto? Aí eu vou ter o quê? Geração do campo magnético, aí eu vou ter o fluxo magnético. Entendido isso? Ok? Vamos ver um desenhozinho ali para representar, olha só. Ali eu tenho, ó, tá aí um ímã, só para a gente ver. Aqui nós temos um ímã. Olha o que eu coloquei aqui. Nós temos ali uma bobina, eu tenho um resistor R ali no circuito e eu tenho uma chave aqui. Se, pessoal, eu aproximo esse ímã com a chave aberta, como vocês podem ver, o circuito está aberto, não tem corrente elétrica, não há passagem de corrente, como eu falei para vocês, ok?
Se você fechar, aí sim vai ter passagem de corrente, entendendo? Então vamos pegar aqui, deixa eu voltar rapidinho. Ó, só para a gente ver aqui. Opa! Ó, vamos pegar esse circuito aqui. Chave aberta, chave fechada. Situação 1, chave fechada. 2, aberta. Aqui eu representei, olha só, algo similar com a chave aberta. Aqui não tem passagem de corrente. Então a gente corresponde isso à posição 1, que é o quê? Vamos colocar aqui posição 1, chave fechada, tá? Eu tinha mostrado no desenho anterior, chave aberta, ok? Pessoal, na posição 1, que eu tenho uma chave aí, no instante T0, que é quando eu fecho essa chave, no caso, a intensidade da corrente começa a crescer, ok? Fechei a chave, aí eu vou ter a passagem dessa corrente aí. Mas não atinge prontamente esse valor aqui, que é a questão da força eletromotriz sobre R. Lembra, a gente usou isso aqui lá em geradores, né? Para a gente calcular aí a corrente elétrica. Então, nesse caso, no primeiro instante, ele não vai atingir prontamente isso daí, que é o que é previsto pela lei de Ohm, tá? Na bobina, o que vai surgir nessa bobina? Uma força eletromotriz autoinduzida, ok? Lá naquela bobina que eu coloquei no desenho anterior, se eu tenho um circuito fechado, se eu fecho a chave ali, eu vou ter passagem de corrente, vai surgir, pessoal, uma força eletromotriz. E, de acordo com a lei de Lenz, com a intenção de produzir um fluxo contrário ao fluxo devido à corrente estabelecida no circuito. Já ainda continuando, pessoal, olha só, com a chave aí na posição 1, tá aqui, que vai aparecer, como eu falei para vocês, ok? E aqui a explicaçãozinha, tá? No instante t igual a 0, que é o instante inicial, você coloca a chave na posição 1, eu vou ter uma corrente de intensidade I, essa corrente ela vai crescendo, ok? E aqui na direita do indutor há uma representação da FEM autoinduzida, ok? Olha só, vou colocar o circuitozinho aqui para vocês verem. Ó, circuito fechado, tá bom, pessoal? A força eletromotriz em um circuito fechado é determinada pela taxa de variação do fluxo que atravessa, ó, fechei a chave aqui. E aí eu vou ter circuito fechado, eu tenho corrente elétrica, que é o contrário daquele desenho anterior, e tá aqui, ó, a força eletromotriz induzida, tá, pessoal? Autoinduzida nesse caso. Bom, vamos dar uma olhadinha em questão de gráfico. Tá aqui a intensidade da corrente cresce, ok? Nesse caso aqui. E quando a chave é colocada na posição 1, que é o fechado, que eu falei para vocês, essa corrente cresce ao longo do tempo, de acordo com essa expressão aqui, tá bom? Esse Ezinho aqui, ele é a base dos logaritmos liperianos, tá, pessoal? E aqui o L sobre o R é denominado constante de tempo no circuito RL, ok? Isso significa que o intervalo de tempo decorrido a partir de t igual a 0 para atingir uma corrente aí de cerca de 63% do valor final, tá? Mas isso aqui é a nível de informação, ok? Tá ali. Aí aqui é só para a gente estabelecer a nossa equação pegando esse valor aqui, substituindo. Olha ali, pronto, que é o 63% desse valor aqui, ok? E se eu colocar na posição na chave 2, pessoal, isso aqui é na chave 1. Olha só, se eu coloco na chave 1, é tudo. Se eu coloco na chave 2, eu estou excluindo essa parte aqui, ok? Olha o que vai acontecer, eu vou ter corrente somente na parte que a chave está fechada, ou seja, essa parte aqui, ó, eu excluí. E nesse caso aqui, o que vai acontecer? Se eu troco de 1 para 2, a intensidade da corrente é decrescente, ok? Olha só, e aqui, pessoal, é o gráfico que representa essa intensidade aí decrescente, entendido isso? Então, quando você troca a posição da chave de 1 para 2, após a corrente ter atingido esse valor aqui, sua intensidade varia com essa expressão aqui, ok? Vocês podem ver, parecida com a outra, mas não é tão parecida. Deixa eu voltar aqui, pronto.
Pessoal, o que a gente pode perceber também? A gente pode perceber que os indutores e os capacitores têm em comum a capacidade de armazenar energia, isso eu falei para vocês. Assim como os capacitores, os indutores se opõem à corrente alternada. Também em comparação aos capacitores, o que a gente pode falar? Bom, quanto mais rápida a variação da corrente em um espaço de tempo, maior a quantidade de tensão nos terminais do indutor, ok? 2. Não é aceito variações bruscas de corrente. Entendido isso? É para fazer uma comparação. Bom, a gente falou aí de comparações e tudo mais, definições. Vamos ver as aplicações? Pessoal, olha só, eles são muito utilizados em conjunto de capacitores para formar circuitos ressonantes, ok? Para ressoar alguma coisa, né? Assim podem atenuar ou enfatizar frequências, sendo utilizados em processamento de sinais ou circuitos analógicos, e também são utilizados em recepções e transmissões de rádios e até TV, fontes chaveadas, filtragens de radiofrequência também. Então essas são algumas aplicações aí dos indutores, ok? Aqui nós temos a figura, olha só, aqui é uma montagem típica de uma lâmpada fluorescente, tá? O balastro marcado com G no esquema é montado em série, funcionando como um limitador de corrente. Então aqui é só um exemplo de aplicação, ok? O divisor de sinal de um aparelho de televisão é composto por um filtro que passa aqui, ó, para passá-la, aqui nesse caso está à esquerda, ok? E um filtro à direita aqui, tá? E a antena é ligada aos terminais do filtro por parafusos da esquerda para o centro. Aqui são só, pessoal, aplicações, ok? Bom, outras aplicações que a gente tem também aqui, olha só. Olha, isso aqui lembra um alto-falante, né? Exatamente, utilizado aí naquelas caixas de som. Então aqui eu tenho um ímã, quem já desmontou já teve essa imagem aqui. Eu tenho a bobina, ok? Tá aqui a bobina, olha só. Tem a suspensão, que é chamado de aranha também, e tem o diafragma, que é o cone, tá? Então aqui é uma aplicação que a gente também utiliza isso daí, ok? Pessoal, olha só, ao acoplar dois ou mais indutores por meio de um núcleo apropriado, é formado um transformador. Então eu posso também, como está escrito aí, olha só, acoplar vários indutores, mas eu tenho que usar um núcleo apropriado para poder fazer isso daí, ok? Então, como a gente viu ali, em questão de aplicações, a gente pode aplicar em outras coisas também, e vocês viram que geralmente essas aplicações são em aparelhos maiores, né? Porque se você tem um circuito muito pequeno, às vezes não compensa você trabalhar com o indutor. Já que eles têm o objetivo de armazenar cargas, às vezes é melhor você usar um capacitor. Entendido isso, que também vai armazenar essa carga e a capacidade dele de armazenar e descarregar é alta, né? E já o indutor você pode utilizar em outras aplicações, como estava ali na imagem. Vamos dar uma olhadinha de novo, olha só. Como está ali na imagem do alto-falante, e aqui também montagens aí de lâmpadas, ok? Então o indutor está presente aí também, tá bom, pessoal? Aí aqui, como eu falei para vocês, você pode sim fazer uma associação nesse caso, que é acoplar os indutores. Aqui não precisa ser série paralelo, você faz isso somente por um núcleo apropriado. E com ele pode-se converter valores de tensões em corrente alternada. Olha só que interessante, quando você faz isso, você pega valores aí de tensões e consegue fazer isso aí em corrente alternada. E isso de acordo com a relação do número de espiras de entrada e saída dele, ok? E também é importante considerar, pessoal, as perdas. Aqui, olha só vou voltar rapidinho de novo, que a gente vai precisar dessas diferenças aqui, até para fazer umas questãozinhas, só para a gente lembrar, tá? Questão aqui, ó, capacitor, indutor, ok? Parte comum dos dois, armazenar energia. Capacitor, você pode fazer a associação dele lá em série, em paralelo, como nós vimos na aula passada. Nos indutores, você usa um núcleo apropriado e acopla um ou mais indutor. Os dois armazenam energia, ok?
E também a gente tem outras comparações. Como eu falei para vocês, quanto mais rápida a variação da corrente em um espaço de tempo, ou seja, variou muita corrente em um espaço de tempo pequeno, maior é a quantidade de tensão nos terminais do indutor. Então, o que é uma quantidade grande de tensão? É só você variar a corrente no espaço de tempo pequeno, ok? E também, ó, não é aceito variações bruscas de corrente, ok? Tem que ser variações ali respeitando o limite, tá, pessoal? Entendido isso? Ok? Galerinha, olha só, essa aí foi nossa aula de indutores, mas na próxima aula a gente tem revisão e também tem resolução de exercícios, ok? Fiquem comigo, até mais!